nosso querido convidado. Eu vou apresentar agora para vocês, queridos ouvintes, ele, o Dr. Alexander Bass, psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, UM, especialista em ansiedade, síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, UCLA, especialista em saúde mental, atua na profissão há mais de 20 anos. Boa noite, Dr. Bass. Como o senhor vai? Boa noite, Flávia. Obrigado aí pela introdução. Esquece o senhor, por favor. Obrigado. Você continua com essa simpatia que é natural, que é nata, né? Tá vendo ali que é totalmente fantástico, pertencente a você. Seu programa continua sempre aí com essa dinâmica muito boa. Mas eu sou apenas um estudante ali. Obrigado pela introdução, mas acho que mais me define mesmo é a palavra estudante. Olha, doutor, nós estamos aqui ansiosos pelo tema ansiedade antecipatória pandêmica. Doutor, vamos esclarecer para os nossos ouvintes. Para mim também, estou muito emocionada de tê-la aqui conosco. É um prazer, muito obrigado por essa entrevista, né? Através de Guina Moreira e da sua assessoria. É importante nós estarmos falando com a nossa população. Por quê? Porque nós estamos ainda no momento de pandemia, né, doutor? E muitas pessoas sofreram com perda, sofreram durante a pandemia, estão sofrendo ainda nesse processo. Explica um pouquinho para nós o que seria, doutor, essa ansiedade antecipatória pandêmica. Olha, Flávia, ao longo desses meus anos todos de estudo, né, que é isso que eu falo com estudante, eu sou um pesquisador, eu sou um estudante, eu não sou da área acadêmica, não é uma área que me apetece, apesar de respeitá-la, mas não é uma área que eu pratico, mas mesmo assim a gente estuda, a gente pesquisa. Eu nunca vi a ansiedade, eu nunca vi os transtornos de ansiedade passar por tantas nomenclaturas novas. Acho que as questões psiquiátricas, as questões psicológicas passarem por toda essa questão de movimentação intensa a qual a gente está passando, a qual está acontecendo, né? Desde março de 2020 para cá, a gente houve ali, tivemos uma constelação imensa de novas nomenclaturas psicológicas e psiquiátricas em função da pandemia, né? A primeira delas em relação à ansiedade foi a ansiedade especificamente pandêmica, que é Pandemic Specific Anxiety Disorder, tá? Essa foi a primeira ansiedade. E agora, esse ano, nós temos um fenômeno novo também, quer dizer, pulando esses 2 anos, né, ao longo de todas tantas outras manifestações novas na nomenclatura da saúde mental, mas a gente teve também agora a ansiedade antecipatória pandêmica, que decorre um pouco do transtorno de ansiedade normal, do transtorno de ansiedade habitual, até um pouco desse transtorno que a gente falou agora, que é da ansiedade especificamente pandêmica, mas o transtorno da ansiedade antecipatória pandêmica significa das pessoas entenderem que a pandemia acabou, aonde a pandemia não acabou, né? Na realidade, a pandemia não acabou. Então, a gente está ainda dentro do contexto pandêmico, isso é muito importante. Houve, sim, uma flexibilização, tá? Eu, particularmente, eu sou contra essa flexibilização. Não era hora de retirar as máscaras, tá? Não era mesmo, tá? Mas eu não vou ficar citando nomes, nem partidos, porque a medicina, a psicologia, a psiquiatria, a sexualidade não são pautas políticas, nem de corrente de direita e nem de corrente de esquerda, são questões da saúde, né? Mas existe um movimento, foram movimentos ali criados por orientações políticas. Então, assim, a China, Xangai, por exemplo, semana passada, retrasada, fechou a cidade inteira, né? Londres, por exemplo, piorou 46% com a retirada das máscaras. Então, assim, foi muito precoce a retirada das máscaras. Então, eu estou te falando isso porque esse é o mote principal, né? Essa ansiedade, essa retirada de medidas de contenção pandêmicas é o mote principal da ansiedade da ansiedade antecipatória pandêmica, né? Que vem até um pouco da ansiedade especificamente pandêmica. A questão é que a ansiedade especificamente pandêmica, ela faz a pessoa sofrer em função da pandemia, por causa da questão da ansiedade, da depressão, também pandêmicas, tá? Eu acho que uma outra questão que todos nós tivemos, Flávia, em relação à pandemia, foi a questão do acréscimo
do sufixo pandêmico nas nomenclaturas, né? Então, assim, nomenclaturas que não existiam até 2020 e nomenclaturas que já existiam, mas que, em função de já existir, também também receberam a função, a nomenclatura, o sufixo pandêmico. Então, isso, na realidade, dificultou muito o contexto da pandemia de uma tal maneira, do entendimento de que esse vírus ele é muito ardiloso, é um vírus muito cruel, é um vírus muito avassalador e consegue driblar os nossos esquemas vacinais. Porque, veja, o que acontece? Você tem uma vacina que faz hoje, essa vacina ficou pronta hoje, mas a cepa que saiu amanhã, essa vacina não vai te proteger. Então, assim, eu condeno veementemente a retirada de máscara antecipatoriamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está tendo surtos absurdos do coronavírus, principalmente da Omicron, e de novas variantes por causa da retirada das máscaras. Então, a ansiedade, especificamente a ansiedade antecipatória pandêmica está muito ligada e ela tem uma culpa muito grande. Então, as pessoas realmente transbordaram eu entendo isso, eu compreendo essa questão. As pessoas transbordaram no seu componente de paciência, no seu elemento de paciência. Esse transbordamento mental, né, foi rompido e todo mundo se autodeclarou: nossa, mas acabou a pandemia. Não, a pandemia não acabou, a pandemia está aí, né? Está aí, está realmente atuando. Que bom, no Brasil realmente a gente está tendo uma transmissão menor em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação à Ásia, mas eu não sei até quando que a gente vai sustentar isso aqui, né? Porque o que acontece? A gente está agora numa questão de viagem, de carnaval, de Semana Santa, de uma série de outras questões. Muitas pessoas irão viajar, né? Muitas pessoas irão viajar. Em função dessa viagem, a gente não sabe o que pode trazer de fora. Porque, veja, já existem subvariantes da Omicron. Inclusive, essa semana agora, de hoje para ontem, já tem outra variante nova nos Estados Unidos ali rondando. E aí fica uma grande questão: até onde que nós estaremos realmente tão assim folgados ou tão desligados da pandemia, né? Em função dessa consternação toda de novas variantes que estão vindo. Então, acho que ter uma consciência racional e preservar a coletividade, né, e preterir a individualidade, eu acho que seria o passo mais adequado, porque a gente está falando de um vírus cuja transmissão é uma transmissão atmosférica, respiratória, né? E outra, é um vírus que ele é muito individual. Então, por exemplo, o jeito que ele vai atacar você não é o mesmo jeito que vai me atacar, né? Não é uma gripezinha comum, não é um resfriado qualquer. É um vírus que ele atua também na fase pós-pandêmica. Então, você eliminou o vírus do corpo, tá? Por exemplo, esse vírus foi eliminado do corpo, mas você não sabe o que vai acontecer na etapa pós-Covid. Então, ele é muito cruel nesse sentido, e você pode ter manifestações ali cruciais, corporalmente falando, intermináveis. Doutor, fora reincidências, né, doutor? Fora reincidências. A pessoa já ficou doente, volta a ficar doente de novo. Sim, claro, justamente porque nós temos várias cepas, várias variantes, né? E as vacinas vigentes, elas protegem até a cepa anterior, mas acaba uma vacina agora, já vem uma nova variante. Acaba a vacina agora, já vem uma nova variante ou uma nova subvariante. Então, Flávia, eu acho que o se cuidar ainda é a melhor opção, né? Eu acho que assim, se a gente está podendo hoje ter uma flexibilidade maior, é por causa das vacinas, é por causa de todos os componentes vacinais que estão tendo, toda essa medicação vacinal que está atuando, que está ali surgindo efeito. Nós estamos ainda no curso de uma pandemia, e para essa pandemia perder a classificação de pandemia, a única instituição no mundo habilitada a fazer isso é a OMS, tá? Não existe nenhuma outra pessoa pode decretar o fim da pandemia, a não ser que seja a OMS, porque foi a OMS que decretou oficialmente o começo da pandemia em
em março de 2020, precisamente no dia 20 de março, né? Uma data fatídica, mundialmente fatídica aí para tantas pessoas. A gente está com quase 7 milhões de pessoas que perderam suas vidas em função desse vírus. A gente tem que entender também que existe uma contagem muito complicada, porque houveram muitas mortes que foram por causa do coronavírus, mas não atribuídas ao coronavírus. Essas mortes, até por questão de testagem, até por questão de todo aquele alvoroço no começo da pandemia, e essa contagem não foi tão precisa. Então a gente pode ter, isso é muito importante, Flávia, a gente pode ter um número mundial oficial de mortes 3 vezes maior, 4 vezes maior do que os quase 7 milhões que a gente está tendo oficialmente. E olha, doutor, a gente vê o seguinte, eu vi uma reportagem esses dias atrás aqui no nosso país, de uma escola, não faz muito tempo, de uma escola de crianças, né, adolescentes, que tiveram uma crise histérica coletiva. Uma menina sentiu falta de ar, chamaram a escola, chamou o SAMU, e aí quando viu uma histeria coletiva de jovens desmaiando e tendo aquela situação. Ou seja, as pessoas estão desestabilizadas, a família não sabe mais o que faz, muitos jovens estão tendo crise de ansiedade, síndrome do pânico, e fica muito difícil de tratar isso, né, doutor? Se não for procurar um apoio psicológico. Sim, claro, porque o que acontece é o seguinte, Flávia, quando você está falando nessa manifestação coletiva, tá? Tá dando um eco aqui. Tá. Posso continuar? Pode. Maravilha. Quando é coletivo, tá? Tá ecoando. Melhorou. Vamos lá, doutor. Então vamos lá, você está falando do caso de Pernambuco, né? Isso. Muito bem. Quando a gente tem uma manifestação coletiva nesse sentido, de histeria coletiva, é importante a gente dizer que algumas manifestações, algumas dessas manifestações são manifestações realmente verdadeiras, existe componentes da realidade, tá? Isso é muito importante a gente mencionar isso, mas existe também os fake behaviors, né? Os comportamentos falsos, como a gente fala. Fake, aí seria psychological fake behaviors, por exemplo, mas que fazem parte de todo um quadro. Agora, a gente está realmente partindo para uma desestabilização emocional, a gente está partindo para uma desestabilização mundial por causa de tantos fatores que se aglutinaram juntos, pandemia, incertezas, as próprias perdas econômicas, salariais. Então tudo isso contribui, e o medo também contribui, e também a própria ansiedade antecipatória pandêmica, na realidade, ela contribui para esse componente, porque as pessoas mais letradas e mais conscientes, elas entendem que o momento de flexibilização ele é um momento político, é um movimento político, e não é um movimento médico real, entendeu? Porque o que acontece? Nós da medicina, a gente não entende que a pandemia acabou, pelo contrário, a gente não sabe até onde essa pandemia vai durar. Então, na realidade, essas questões todas, elas podem, essa incerteza pandêmica e a própria incerteza gerada por uma falsa segurança que a gente está vivendo, ela pode gerar esse movimento de histeria coletiva em massa, tá? E ali é importante a gente dizer que não tem nenhum componente demoníaco, não tem nenhum componente de uma outra natureza qualquer. É uma questão mesmo totalmente ali psicológica, né? Em função de uma ação. Existem repetições, né, comportamentais, que a gente chama, onde uma ou duas alunas começaram a passar mal e outras podem até também passar mal por indução. O mote de uma histeria coletiva é a indução, tá? Então, quanto mais forte, né, quanto mais presente for as pessoas que começaram essa histeria, mais predominantemente efetiva será essa manifestação comportamental que tiveram ali. Mas não tenha sombra de dúvida nenhuma que a própria questão pandêmica e da incerteza viral e da própria virulência que a gente está vivendo ocasionou esse fenômeno. É um fenômeno raro, tá? Não é um fenômeno tão habitual, mas é um fenômeno muito raro, onde a ansiedade é o mote principal
E ele, tirando a questão de escola, as histerias coletivas, elas são muito comuns acontecerem em shows. Em shows é muito comum acontecer as histerias coletivas. Certo. Mas numa situação do âmbito escolar, numa esfera acadêmica, ou escolar mesmo, né? Acadêmica não de faculdade, mas de colégio, assim, de colegial, ela é muito rara acontecer. Então, são fenômenos que a gente tem muito poucos registros, mas não tem a sombra de dúvida nenhuma. A ansiedade ainda é o mote que permeia todos esses comportamentos, todas essas questões. Doutor Alexander, nós temos um ouvinte que mandou uma pergunta assim, uma colocação, na verdade. Como profissional de saúde, vejo muita fake news, pois além do vírus ser ardiloso, como ele disse, a mídia massacra o povo de informação desnecessária. O que ele acha sobre a mídia de massa que explora as tragédias pessoais e extrapola a informação apavorando a população, ao invés de orientá-las em prol de um autocuidado? Muita politicagem e pouca eficácia no processo de comunicação. Olha, existe realmente um fenômeno da fake news, tá? Quando a gente fala em fake news pandêmica, eu gosto de usar a palavra pandemic fake news, tá? Que eu acho que é diferente das pandemic real news. Eu acho que a gente tem uma diferença muito grande entre uma e outra. Eu orientaria a sua ouvinte, um abraço aí a ela. A Raquel, manda um beijo para ela. Eu orientaria o seguinte: sempre procurar as informações provindas dos canais fidedignos, sejam eles jornalísticos. Eu acho que a imprensa brasileira verdadeira, ela fez uma cobertura fantástica nessa pandemia, está fazendo, né? A gente tem que ter em modo o seguinte: medicina, virologia, imunologia, infectologia são pautas médicas, são pautas da saúde, não são pautas da política e nem política, né? Não importa a orientação política seja. Então, tendo isso em mente, você já se desagarra de uma série de questões. Eu fiz um trabalho muito interessante sobre as fake news na pandemia, a qual eu chamei de pandemic fake news. Estou fazendo um outro trabalho nesse sentido também. Mas a gente tem que... O que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar os canais médicos, principalmente a OMS. A OMS não é uma organização política, ela é uma organização médica mundial, né? E acredite, eu como médico eu posso te falar que a OMS é fantástica. Tudo que ela fala ali, 99,9% ela tem uma razão absurda, praticamente 100%. Então, o único intuito da OMS é promover a saúde. A função da medicina, da psiquiatria, da psicologia é a promoção, né? Então eu falaria para o sua ouvinte descartar, acho que essas notícias em massa, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, essa questão toda, porque são informações passadas, né, incoerentemente, e até mesmo que não tenha essa intenção da incoerência, da inconsistência, mas existe. Então existe uma inconsistência muito grande, mesmo que não havendo a questão da incongruência. Então, procurar os canais, por exemplo, se ela quer uma coisa muito séria, eu acho que procurar o MS, que é who.org, não, é who.int, né, de International. Eu acho que o CDC americano é fantástico, o cdc.gov também é muito bom. Procurar o FDA americano, fda.gov, né? Eu acho que são canais, e procurar qualquer site. Eu acho que o Hospital John Hopkins também faz um trabalho excepcional nos dados reais de mortes da pandemia, de vacinação, essa coisa toda. E mesmo no Brasil você tem muitos sites ali muito responsáveis, especialmente sites hospitalares. Sírio, Einstein e tantos outros hospitais. Não tem problema eu estar falando o nome do hospital aqui, né? Não, fica então, problema, você não tem problema, doutor. Então, na realidade, eu acho que a gente pode seguir esses sites para que a gente não procure, na realidade, informações levianas que só vão gerar mais pânico, só vão gerar mais consternações, mais transtornos. Então, essas eu acho que são a melhor resposta para o teu ouvinte, para realmente descartar as informações em massa e procurar as informações via canais realmente responsáveis, jornalísticos, né? Como eu digo, eu parabenizo a imprensa brasileira pelo ótimo trabalho que tem feito, né? Mas a imprensa verdadeira, não a semi-imprensa, né? a imprensa conduzida, né, doutor? Então, assim, acho que é importante a gente procurar pessoas
gabaritadas e pessoas habilitadas para falar da pandemia. A gente está falando aqui de uma pandemia que liquidou oficialmente 7 milhões de pessoas. E como eu te falei, eu particularmente, Flávia, eu acredito que esse número tenha sido 3 vezes mais. Tá? É a minha opinião. Tá certo. Doutor, nós temos aqui algumas colocações de ouvintes, tá? Nós temos a Toninha, ela coloca assim: eu estou usando máscara, mas eu fui fazer compra essa semana e a maioria estava sem máscara. Eu acho que isso também causa ansiedade nas pessoas, de ver as pessoas não usando máscara, a outra querendo se defender, então isso vai gerando também receios, né? E a outra ouvinte, doutor, ainda coloca assim, a Sônia, ela coloca assim: eu concordo com o doutor, acho que está muito cedo para tirar as máscaras. A maioria das pessoas andam na rua ou em alguns lugares sem máscara e ela está achando isso absurdo. Olha, muito boa as duas questões, tá? Eu também, particularmente, eu ando com a minha máscara, ela está aqui, ó. Tá? Eu tirei para dar entrevista para você. Aonde eu vou? Eu acho que a melhor resposta para a primeira pergunta é deixar a máscara sempre no bolso, e eu ando também com o meu gel, independente de onde eu esteja. Tá? Por exemplo, eu sentei aqui para te dar entrevista. Eu mesmo higienizei o local aqui onde eu estou sentado antes. Tá? Por quê? Porque esse vírus é atmosférico. Ele passa atmosfericamente. Então, aí, eu acho que, sim, continuar usando as máscaras e seguir a sua intuição, independente do que alguma pessoa vai achar ou vai deixar de achar, né? Veja, a gente está num contexto pandêmico, a pandemia não acabou, né? A questão das máscaras hoje é uma questão individual, mas eu acho que até onde que a gente pode preservar o individual e prejudicar o coletivo? Existe um movimento político muito grande em relação às máscaras, tá? Eu preferiria me abster aqui de falar de política, né? Porque se eu for falar Fique à vontade. E a gente pode aqui, se eu for falar realmente o que eu penso da política, a gente vai entrar numa questão, né, de muito séria. Então, acho que a questão não é essa, medicina não é política, mas infelizmente muitas pessoas levam por esse, né? Eu acho que a gente teve papéis de pessoas irresponsáveis nessa pandemia muito grande. Sim, com certeza. A CPI nos mostrou isso, doutor. A CPI nos mostrou a responsabilidade, a ausência de vacinas no momento certo. Isso nós podemos falar com tranquilidade. Sim, eu acho que haverá um dia que a gente possa falar isso sem sanções, né? Eu acho que a condução da pandemia brasileira foi totalmente errada, entendeu? A gente tem no Brasil hoje uma média de 200, 300 pessoas que ainda morrem por dia. Isso não é um número normal, não é, tá? Então acho que as máscaras devem ser, cada um acho que deve ter a sua responsabilidade social e preservando o coletivo e até preterindo um pouco o individual. Na segunda questão, desculpa, eu perdi agora. Não, ela só colocou que está achando um absurdo as pessoas estarem andando sem máscara, isso o senhor já colocou. Mas nós temos aqui o doutor Antônio Donizete Pafumi, que tem uma pergunta para fazer. Fique à vontade, doutor Antônio. Boa noite, doutor Alexander. Eu estava ouvindo atentamente aqui o que você estava falando e concordo plenamente com o que você disse. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, vamos analisar que, inclusive na virada deste ano de 2022, vindo de 2021 para 2022, teve as comemorações de Natal e Ano Novo seguida de viagens. Durante este momento, as pessoas se juntam, né? Formam aglomerações. Eu tive a oportunidade de passar trabalho pela praia e vi o volume de pessoas que estavam muito próximas. E pensei, isso vai dar um efeito dentro de 15 a 20 dias, e não deu outra. Foi aquele pico que a gente teve no começo do ano, de janeiro para fevereiro. Porque era inevitável isso, as pessoas não estavam usando máscara. E aí agora a gente tem aí o carnaval. E oficialmente permitido não usar máscara. E aí, doutor, pode aumentar a incidência de pessoas com síndrome do pânico ou ansiedade nesse momento? Olha, não tenha sombra de dúvida. Um abraço aí ao doutor, aí ao colega. Ele foi muito feliz aí no seu relato, é isso mesmo. Veja, esse vírus, ele é extremamente aglomerativo. Porque o que acontece? Existe uma frase de uma autora americana, e eu vou pedir desculpa para você. Eu até fiz um trabalho, eu citei a frase dessa autora, e ela falava o seguinte: nada no mundo é tão paciente quanto um vírus à espreita.
Porque o que acontece? Quando a gente fala em vírus, a gente está falando em micro-organismos totalmente invisíveis a olho nu. Por exemplo, para você ter uma ideia, Flávio, uma bactéria, se você põe no microscópio uma bactéria, você leva ali 2.000 vezes, 3.000 vezes, você enxerga a bactéria, né? Um vírus, você precisa de uma lente de 200.000 vezes de potência. Então imagina a diferença que você tem de um vírus para uma bactéria. Então o que acontece? Os vírus não vivem fora do organismo humano. Os vírus precisam das nossas células para se alimentar. Por isso que não existe remédio para vírus, porque não tem como você matar o vírus sem que você mate a célula humana. Essa é a diferença de vírus para bactéria, né? Então o que acontece? Nesse evento agora, festas de final de ano, praia, carnaval, você vai ter uma proliferação muito grande e principalmente acho que uma coisa, como a gente falou agora no começo da entrevista, a gente teve em Xangai agora, a cidade está inteira fechada, a Apple fechou, entendeu? Em Londres nós tivemos 46% de aumento de coronavírus por causa realmente das medidas de flexibilizações e da retirada das máscaras. Nos Estados Unidos hoje nós já temos uma subvariante da Omicron, que se eu não me engano é o Omicron E. Então se eu estiver errado depois você me corrige, mas se eu não me engano é o Omicron E. E eu acabei de receber um e-mail lá dos Estados Unidos de colegas médicos que já está tendo uma nova subvariante da Omicron. Então esse vírus ele é extremamente aglomerativo. Então em aglomerações ele vai se proliferar muito mais rápido. Então carnaval é uma situação de alegria, de festa, de comemoração. Eu acho que a gente não está no momento de comemorar nada. Eu acho que a gente sim, e respondendo a sua pergunta, todas essas questões vão aumentar a ansiedade antecipatória pandêmica, mas principalmente, Flávia, vai aumentar numa questão a nível inconsciente, porque a ansiedade antecipatória pandêmica, ela pode ser consciente ou ela pode ser inconsciente. Vai depender de acordo com como é que o portador dessa ansiedade ele vai se comportar. Se ele é um cara consciente, veja, isso é importante para a tua resposta. Se ele é um cara consciente, né, imunologicamente consciente, ele sabe o que vai acontecer. Ele vai se cuidar. Se ele é um cara que não tem uma consciência, ele não vai estar nem aí, mas o seu inconsciente sabe das periculosidades da pandemia. Então, eu acho que o momento ainda é de se cuidar, né, e realmente para que nós possamos também ajudar as medicações vacinais a funcionar, né? Então, assim, é um vírus muito cruel, e esse vírus não é um vírus para se preocupar só no momento que você pegou o vírus, e ele daqui a 14 dias, 20 dias, esse vírus sai do organismo. Porque, veja, você tem, como a gente fala em inglês, você tem o Long Hauler Covid Syndrome, né? Que significa o quê? Você pode ter uma Covid longa por 6 meses, 1 ano. Então, assim, existe já na literatura casos de pessoas que tiveram uma miopia. Veja, o cara foi no oftalmo ontem, amanhã ele estava com uma miopia grau 6. Você tiveram pessoas que você teve da cintura para baixo paralisia motivadas pelo vírus, porque esse vírus ele ataca o SNC, o sistema nervoso cerebral, né? Então, quando você perde o gosto na primeira cepa, quando você perdeu o gosto, não era local, era cerebral. Então, ele desmineraliza os neurônios, e até você fazer essa remineralização, até você mineralizar de novo, demora muito, né? Então, ele é um vírus muito complicado e a gente tem que tomar cuidado. E veja, você tem um estudo grande ali de que muitos homens tiveram a sua taxa de testosterona rompida ao meio, de 500, 400 no exame de sanguíneo para 250, para 300, isso mas em larga escala. Quer dizer, eu poderia falar com você aqui, ou Flávio, até amanhã dos sintomas pós-Covid. Então, eu acho que quando a gente está falando em aglomeração, a gente tem que estar se preocupado também com os sintomas pós-Covid, né? E as reinfecções também. E por que dá uma reinfecção? Por que o aparelho imunológico de uma pessoa consegue combater e outra não? E aí você estando infectado, e você sendo assintomático, você já vai estar passando para outra pessoa. Então, assim, eu acho que é um vírus muito perigoso. A gente não teve nunca nada igual na medicina em relação a isso, tá? É igual, por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui, se você me permite. Por exemplo, o HIV. Existe uma pandemia mundial ainda de HIV, só que é uma pandemia global sexual, tá? Você tem no mundo hoje se morrem de 1 milhão a 2 milhões mundo, tá? Não Brasil, mas mundo, de HIV.
E aí você tem a incompetência dos estúdios pornográficos que exigem que os filmes sejam filmados sem a proteção adequada. Então isso, e aí na Califórnia, por exemplo, agora, onde eu estudei, na Califórnia você está proibido de você fazer qualquer tipo de filmagem sem proteção íntima. Tanto é que os estúdios saíram da Califórnia e estão filmando na Geórgia, na Flórida, e assim, isso deveria ser uma questão mundial, porque o que acontece? São pandemias que não vão acabar nunca, né? Para o coronavírus, para o novo coronavírus, nós temos vacina. Para o HIV, eu duvido que um dia vai ter. Por quê? Porque o HIV é um vírus RNA que, quando ele entra no organismo, ele vira um vírus DNA. Então era como se você tivesse nascido com ele. Não tem como você ser vacina para um negócio desse. Doutor, eu queria te perguntar o seguinte, as crianças, né? As crianças aqui do Brasil estão sendo vacinadas agora, né? Estão aí na primeira dose, segunda dose ainda. E a gente está vendo ainda que as crianças ficaram muito tempo fechadas, né? Então muita criança ainda está carregando isso com elas. Como é que está essa questão das crianças e adolescentes? Porque serão os adultos do nosso país de amanhã. Como é que o senhor está vendo essa questão das crianças e adolescentes? Bom, Flávia, quando a gente fala em desenvolvimento e criação infantil, a gente está falando de consciência social. É muito importante fazer uma diferenciação aqui que muita gente confunde. Quando a gente fala em educação, a gente está falando para a pessoa ser alfabetizada, tá? Educação não tem nada a ver com criação. O que forma a personalidade de uma criança não é a educação, é a criação. A educação não vai te dar elementos para você fazer uma conta, para você saber conversar, você ir num barzinho de esquina ou num restaurante francês e saber se portar, falar um outro idioma, ter um diploma e desse diploma você partir para a sua profissão. Isso não limita caráter. O caráter, né, ele é formado da criação. Então, acho que o papel dos pais, nesse sentido, seria justamente ali incitar uma questão de responsabilidade social, de consciência social. Entende? Que não tem nada a ver com educação, mas sim com criação. E fazer com que essas crianças possam aderir ao movimento vacinal, porque, veja, o sarampo até 2016 estava totalmente erradicado no Brasil, né? Então, e foi erradicado por quê? Por causa da vacinação. Cai a vacinação, o vírus volta. Então, veja, né, o que combate vírus? É só a vacinação no seu sistema imunológico. Para alguns vírus, para outros não funciona. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade e já ser educado para vacinar pensando em você e pensando nos outros também. E principalmente na família das outras pessoas, essa coisa toda. Então, é muito importante que nós tenhamos uma responsabilidade social. E o mundo pós-pandêmico, Flávia, ele vai ser regido pelo olhar social, né? Sem populismo, sem totalitarismo, sem radicalismo e sem extremismo, que são ismos que não pertencem mais ao mundo no século XXI. E sim a tolerância. A intolerância não é mais permitida no mundo atual e no mundo pós-pandêmico que a gente está entrando. Tá, o doutor Antônio Donizete quer fazer uma pergunta. Fica lá, doutor. Doutor, é o seguinte, existe, no primeiro momento que eu observei, e o qual eu também fiz parte, um medo muito grande de morrer quando a gente começou a ouvir a pandemia chegando nos bairros. Isso visualmente, através das redes sociais e também das unidades de saúde. E aí, entendendo toda aquela dimensão, a gente realmente ficando com um medo muito grande. Ao longo do tempo, eu continuei com esse medo, mesmo porque eu perdi meu pai em cima dessa pandemia. Então, eu tive uma causa muito forte para ficar tendo um cuidado sobre o que estava acontecendo. Mas eu percebi que, ao longo do tempo, as pessoas, notando que elas não se contaminaram, começavam a perder o medo. E acham ainda que não vão pegar mais. Tipo assim, eu não tive no começo, eu não tive na segunda onda, eu não vou ter mais. Eu sou imune a essa doença, a esse vírus, então eu não vou tomar os cuidados. Embora seja dito claramente que não é uma doença individual, é uma doença que atinge uma coletividade e é dever da nação cuidar para que isso não se alastre aos demais. Porém, o ser indivíduo, ele não tem essa concepção em sua maioria.
casos isolados de pessoas que se preocupam ou que tenham um caso dentro da família. Mas não aconteceu com ele, ele realmente relaxa e muitas vezes até força você, quando chega próximo, a tira a máscara, dá a mão. Né? Isso já passou. É natural isso acontecer, as pessoas perderem o medo antes da pandemia ser controlada? Olha, muito boa a sua pergunta. Receba toda aí a minha atenção, todo o meu afeto, o que eu posso te transmitir em relação ali ao seu pai, né? Acho que isso é uma coisa muito, muito triste. Eu lamento profundamente porque nós tivemos tantas e tantas milhões de pessoas que perderam a vida antes da hora, né? A medicina hoje, Flávia, e o doutor aí sabe muito bem disso, a medicina hoje está muito avançada. Então você tem hoje condições de uma pessoa de 80, 90 anos viver tranquilamente. E hoje eu posso afirmar que no século XXI, as pessoas que têm ao redor de 45, 50 anos, são aquelas pessoas, se você for fazer uma analogia fisiológica, uma analogia corporal, são aquelas pessoas que na metade de 1900, na década de 80, ali com 85, 86, 87, tinham, por exemplo, 30 anos. Então, veja, o que eu quero dizer que uma pessoa hoje de 50 anos, de 60 anos, não é considerada uma pessoa com idade avançada de jeito nenhum. A medicina está muito avançada. Então, muitas pessoas que tinham as suas estruturas corporais, que tinham as suas estruturas fisiológicas preservadas e tendo uma manutenção pelas medicações, pelos tratamentos, a pandemia interrompeu isso. Então, acho que a todas essas pessoas eu transmito a minha mais profunda consternação, a minha mais profunda atenção. A consciência social sobre isso é extremamente importante. Eu acho que ainda em relação à nossa resposta, a gente está vivendo um fenômeno na medicina mundial, não Brasil, chamado negacionismo científico, né? O negacionismo científico, em inglês, scientific denialism, ou deniers, quer dizer, negacionistas científicos ou o próprio negacionismo científico, eu acho que uma das piores coisas que poderia acontecer, né, porque ele incentiva pessoas a não tomar vacina, como no caso do sarampo, incentiva as pessoas a achar, através de uma ideia delirante, acho que essa é a resposta aí para o doutor, uma ideia delirante de que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Eu acho que veja, se você quiser bater de frente com o vírus, você vai perder, ele é mais forte que nós. Tá? É como, por exemplo, você começar a lutar boxe hoje e você chamar o Mike Tyson para querer brincar. A primeira que ele te dá, ele te derruba. Então, na realidade, eu acho que esquecer o negacionismo científico, que tem uma postura completamente política e completamente apedêutica, quer dizer, analfabeta, tá? Em relação ao mundo científico, são pessoas que não têm uma cultura literária científica, são pessoas que não têm uma cultura literária médica a um nível decente, vamos assim dizer, que realmente não entendem nada de medicina, não entendem nada de imunologia, não entendem nada de infectologia, não entendem nada de virologia, né? E em função de um achismo banal, em função de umas posturas realmente radicais, extremistas, impulsionam outras pessoas a seguir por esse mesmo viés, esse viés mortal. Nós temos aqui, doutor Guina Moreira, ele que é da Prem Comunicação, ele tem uma pergunta para fazer, e já lembrando que Guina Moreira fez uma matéria no portal Aprem, no portal de notícias da Prem Comunicação, sobre a matéria, sobre esse assunto que o doutor Alexander Bess veio falando conosco, tá? Eu vou colocar o áudio dele aqui, doutor, escuta aí para o senhor poder respondê-lo, tá ok? Vamos lá. Ok. Boa noite, Flávia, boa noite, doutor Donizete, e os ouvintes do programa Mentes em Ação, né? Hoje recebendo esse convidado aí muito especial nessa entrevista, que é de suma importância, o Dr. Alexander. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: o impacto neste momento e que acontece lá na China, o que se deve esse aumento tão grande nesse momento da pandemia, que em muitos países vem abaixando os índices, e na China, neste momento,
foi o primeiro local no mundo que começou essa síndrome, se acomete de tudo isso. Qual seria a explicação? Olha, a gente está falando num vírus, um abraço aí para ele, a gente está falando num vírus extremamente ardiloso, tá? Um vírus que ele é aglomerativo, ele é transmissível atmosfericamente, né? Então é um vírus que ele tem uma potência avassaladora muito grande. E a gente está falando em novas cepas, em novas variantes, em novas subvariantes. E ele é um vírus que ele consegue driblar o esquema vacinal, mesmo para quem tem o esquema vacinal completo. Então, o que acontece? Eu acho que tem o que está acontecendo hoje, que a China, Xangai está fechada, como eu falei, a própria Apple fechou, né? Então, uma nova cepa está rolando por ali, e eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles fizeram realmente o fechamento da cidade, ninguém entra, ninguém sai, com a possibilidade de uma saída na rua possa gerar uma prisão, entendeu? Então, na realidade, o que acontece? A gente está aí dentro de uma situação totalmente real e que pode acontecer em outros locais. Se essa variante nova que está rodando na China pode aparecer em outros lugares, a gente não sabe ainda. Mas eu acho que isso fica de exemplo, infelizmente. Eu não sei se essa é a resposta que ele queria escutar, mas eu acho que isso fica de exemplo para que nós não nos relaxamos. E aqui, por enquanto que ainda as coisas estão mais arrefecidas, essas situações agora, após esse período de férias, porque muita gente vai viajar fora do Brasil agora. Não adianta a gente falar aqui destinos, cada um vai para algum destino, né? E outras cepas podem ser transmissíveis através dessa pessoa que viajou, contraiu ali o vírus, né? Lembrando que, Flávio, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Se eu não me engano, a partir deste mês aqui de abril, eu acho que mudaram as regras para entrar no Brasil. Então você não precisa mais de teste negativo para entrar no Brasil de avião. Eu tô certo? Tá liberado. Tá, então. Aí é que tá. Aí você contrai lá o vírus lá. Aí você viajou no avião, você vai infectar uma série de outras pessoas. Então, assim... Ar-condicionado de avião é uma beleza, né, doutor? O ar-condicionado é o que mais contamina. Sim, e aí eu te pergunto, até onde que o ar dos aviões são realmente purificados? E até onde que essa purificação realmente funciona? Essas vistorias do país não funcionam. A vistoria no país aqui é péssima. Exatamente. Então a gente tem uma série de questões de saúde sanitária aqui que deixam a desejar, né? Talvez lá fora exista um controle até mais rígido em relação ao avião. Voltando à resposta, o que a China fez agora foi certo, é a medida correta, né? Veja, a gente está falando num vírus que ele é passado atmosfericamente, e é por isso que houve as medidas de contenção social, de restrição de isolamento, né? De lockdowns. Então veja, Flávia, quando a gente fala em isolamento, e acho que até compete um pouco ali a questão ali dessa resposta, da pergunta aí do nosso ouvinte, existe apenas 3 nomenclaturas. Então a primeira é o distanciamento social, tá? Que é o que está acontecendo na China agora, você se distancia social, onde você não vê ninguém. Essa se chama distanciamento social. Você se interage apenas como a gente está fazendo aqui, por vídeo, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, whatever, e etc e tal. Aí você tem o isolamento social. Quando a gente fala em isolamento social, para a medicina, para a psicologia, para a psiquiatria, o isolamento social, ele é sempre uma questão de infectologia, ou ainda de alguma afecção psiquiátrica, psicológica que a pessoa tenha. Todos os maiores serial killers do mundo, todos, eu posso citar o nome de quantos você quiser aqui, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Gary Richards, Richard Ramirez, quer dizer, é uma coisa que eu estudo bastante. Todos esses caras, eles praticavam seus isolamentos sociais, né? Quando a gente fala em isolamento social, é para que você já está contaminado. É diferente do distanciamento social, né? Então, quando você está isolado socialmente, quando você está praticando um isolamento social, você está fazendo um isolamento social dentro de um distanciamento social, né? No distanciamento social você não tem ali a virose adquirida. E hoje o que a gente fala é o distanciamento físico,
que é o que a gente faz na flexibilização. Então você tem essa flexibilização, você tem essa mobilidade urbana readquirida que todos nós estamos tendo, mas você tem que estar fazendo o quê? O distanciamento físico, que é você se interagir ainda com máscara. Eu acho que o governo de São Paulo foi muito prematuro em ter tirado as máscaras. A gente deveria continuar com a flexibilização, mas manter a nossa integridade respiratória atmosférica para que o vírus abaixasse mais ainda, para que nós não dessemos chance de aparecer novas cepas, porque vão aparecer novas cepas, principalmente depois desse período de férias que a gente vai ter aqui de mini feriados. Dr. Benz, eu queria perguntar para você também o seguinte: durante a pandemia, muitos casais ficaram juntos e depois foram relaxando e muitos se separaram. Outros pegaram mais afetividade um ao outro, no sentido de vamos arrumar a casa, eu te ajudo, você me ajuda. Como é que o senhor vê essa mudança hoje? Isso foi importante para um casamento, para um relacionamento também familiar? Olha, Flávio, é muito boa sua pergunta. Pandemicamente falando, tá? Pandemicamente falando, a pandemia foi um grande divisor de águas relacionais conjugais, tanto positivo quanto negativo. A pandemia, na realidade, ela ceifou a nossa liberdade, ela ceifou a nossa questão conjugal de uma certa maneira, mostrando que você, por não ter mais uma mobilidade urbana diária, por causa que você está restrito, você está constrito aí à sua casa, né? Então você pode perceber certas coisas que você não percebia lá atrás. Então os casais que puderam se aperceber não mais compatíveis, houve um aumento muito grande dessa separação, exceto para as pessoas que por alguma questão, seja ela social, religiosa ou econômica, financeira, não puderam se separar. Na realidade, essas pessoas não tinham como se separar, e mesmo aí gerou um conflito maior. Outras pessoas precisavam se aprumar, precisavam se alinhar em algumas questões que não estavam se alinhadas, e talvez essa pandemia pôde favorecer isso pela questão de você ter uma esfera cronológica maior para que isso pudesse acontecer. Agora, o grande marcador relacional é a paixão. Então, muitas pessoas se descobriram que não tinham mais paixão, a relação acaba. Hoje em dia, Flávia, na realidade, a gente fala, existe 2 tipos apenas de relação, apenas 2, tá? Aí você abre uma chave e tem milhões, mas então você tem uma relação conjugal social, tá? Que é aquela relação que você fica ali para mostrar para o seu grupo, para a sua família, para a sua doutrina religiosa que você está casada. E existe a relação amorosa passional, que a gente chama em inglês isso de passionate love, que é o melhor tipo de relação. É a relação verdadeira, é a relação onde você tem condições. Eu tenho o meu 6º livro, meu último livro que eu publiquei agora, que é o 6º livro, eu trato justamente disso, que é o livro da paixão, nessas relações, na relação conjugal social e na relação passional amorosa. É um livro que eu vou reescrever agora. Eu estou reescrevendo todas as minhas obras, são 6 obras publicadas, mas eu estou reescrevendo e lançando-as novamente, né? Eu acabei um 7º livro agora, que depois, se você quiser, a gente pode estar falando um outro dia sobre esse livro. Com certeza, vamos trazer hoje. E vamos voltar aqui para falar desses livros, cada um de um assunto. Obrigado, querido, eu que agradeço. Então, na realidade, eu acabei meu 7º livro agora, é um livro de 800 páginas, é isso aqui, é o volume 1. Eu peço desculpas para você, não posso falar sobre qual assunto por uma questão contratual. Claro, fique à vontade, doutor. Obrigado. E a gente pode falar nisso mais para frente. Mas o meu 6º livro, eu trato bastante essa sua pergunta, da qual você aqui perguntou. Mas a pandemia está sendo um grande divisor de águas, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Doutor Donizete, temos aí perguntas de ouvintes? Tem comentários aqui. Vamos lá, traz aí para nós. A Toninha colocou, tem pessoas que não está nem aí e não sabe o risco que está passando para outras pessoas, pois não confio tanto nessas vacinas, pois pessoas vacinadas morreram. Todo cuidado é pouco. É bom lembrar aí, né, para a Toninha, que precisa ver
se elas tomaram as doses adequadas e no tempo certo, né? Doutor, teve pessoas que tomaram vacinas e, como o senhor mesmo disse, né? Às vezes vem cepas diferentes, já tem alguma patologia associada e isso vai debilitando o organismo também. Pessoas que são diabéticas, que já são hipertensas, problemas coronários e principalmente respiratórios, né? Foram os mais atingidos. E aí as pessoas criam também esse mito que tomou vacina, morreu também. Não é bem assim, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Veja, eu acho que é o que eu falei, a gente está vivendo um movimento chamado negacionismo científico, tá? É importante a gente entender que o negacionismo científico é um movimento extremamente político, tá? E é muito contraproducente. A vacina não quer matar ninguém. Agora, veja, qualquer pessoa pode ter reação a alguma coisa, mas ainda assim é melhor você tomar vacina do que você não tomar, tá? A imunidade adquirida pelo vírus, a gente não sabe o que pode acontecer. Ela é muito mais perigosa do que a imunidade adquirida pela vacina. Então, se você puder ter uma imunidade adquirida pela vacina, é o correto, né? Então, assim, culpar as vacinas é uma questão muito leviana de pessoas que não entendem de medicina. Então, a função da vacina é essa. E outra coisa muito importante, é importante a gente mencionar que 20% de todas as pessoas no mundo não farão anticorpos para o coronavírus, mesmo com a vacina. A vacina é um antígeno que, quando ela entra no corpo, ela estimula o seu sistema imunológico a fabricar os anticorpos. Mas 20% das pessoas no planeta não farão anticorpos contra isso. Isso não é um defeito das vacinas, é uma questão imunológica, a gente pode chamar até de mistérios da imunologia. Então, é por isso que 80% das pessoas no mundo têm que estar vacinadas para cobrir aquelas outras 20% que não estão, né? Então, assim, infelizmente é verdade, tem muitas pessoas que não estão nem aí e acham que isso é uma brincadeira. A gente está falando em quase 7 milhões de mortes. Eu estou falando números oficiais, né? Mas eu acho que números não oficiais é o que eu te falei, pode ser 3 ou até 4 vezes. Doutor, especialmente na África, onde você tem 10 a 12% de pessoas vacinadas apenas. Nós recebemos aqui de uma ouvinte, né, da Folha de São Paulo, que ela recebeu isso hoje, tá? Tá dizendo assim na Folha de São Paulo: o Brasil tem média de casos de Covid abaixo de 20 mil pela primeira vez em mais de 3 meses. O Brasil tem baixado os índices da contaminação do corona. Nossa, desculpa, o Flávio... Vou repetir, doutor. Eu vou repetir. O Brasil tem média de casos de Covid abaixo de 20 mil pela primeira vez em mais de 3 meses. Ou seja, o índice da Covid aqui no Brasil está abaixando. Tá, olha, se esse índice está realmente abaixando, é um bom sinal, é porque as vacinas estão funcionando. Então, a gente mostra o que a vacina está fazendo. Veja, algumas pessoas acham que o vírus já se cansou, ou que o vírus não está mais tão forte assim. Não, pelo contrário, o vírus está mais forte do que nunca, né? Se a gente está tendo índices menores de contaminação, índices menores de infecções, é porque realmente a medicação vacinal está funcionando. E são esses índices que a gente tem que levar em conta. Então, a responsabilidade das pessoas que estão tomando seus esquemas vacinais. E eu acho que veja, existe um exame de sangue que chama anticorpos neutralizantes, né? Sorologia para anticorpos neutralizantes para o coronavírus. É esse exame que vai mostrar o quanto que você vai estar protegido contra as infecções desse vírus. Você também tem o GM, você tem o GG, o GG mostra se você, né, teve a infecção ou não, quando você está isso, e o GM vai mostrar se você está tendo a infecção no momento. Mas o exame principal para o novo coronavírus é o exame de anticorpos neutralizantes para coronavírus. Quanto mais anticorpos neutralizantes você tiver, mais protegido. Doutor, nós queremos saber também como que o senhor está vendo a questão da ansiedade dos profissionais de saúde que a todo tempo ainda estão atuando, aguerridos contra essa doença, com essa pandemia, e mesmo assim estão adoecendo psicologicamente também, de cansaço, de estresse. Olha, eu estendo aqui o meu respeito a todo o pessoal da linha de frente. Essas pessoas têm a minha profunda admiração, não tenha sombra de dúvida nenhuma disso, tá?
elas foram muito massacradas. Em algum momento no começo pandêmico, elas foram publicamente numa praça lá em Brasília massacradas, atingidas, foram ali menosprezadas, desprezadas, né, humilhadas. Então veja, essas pessoas, principalmente no começo da pandemia, em 2020, tiveram todo o seu sistema psicológico, tiveram o seu sistema ali mental muito, muito atacado, né? Então, na realidade, Flávia, hoje está menor a carga emocional dessas pessoas, mas ainda assim elas existem, né? Quem ainda é linha de frente ainda vê ali um duelo muito grande, e principalmente fora do Brasil, onde a pandemia está começando a tomar fôlego de novo. Isso é muito ruim. Como a gente falou aqui, alguns casos da Europa, né, nós tivemos muita resistência também, não só no Brasil, mas na Europa, no próprio Estados Unidos e também em outros lugares. Então, esses profissionais de saúde, quando você tem uma resistência dessa, para eles existe uma frustração muito grande e eleva a ansiedade, mas aí não eleva a ansiedade no nível da ansiedade antecipatória pandêmica. Na realidade, aí eleva essa ansiedade no nível da ansiedade realmente especificamente pandêmica, que é você viver a ansiedade, não viver o final da pandemia. E aí você vai ter um confronto de ansiedade, você vai ter ansiedade antecipatória pandêmica pelo paciente negacionista, né, ou pelas pessoas negacionistas, contra a ansiedade especificamente pandêmica da própria pessoa que está vivendo a realidade da pandemia. Então veja, até nisso esse vírus atuou. Ele atuou colocando uma ansiedade contra a outra. A gente está falando num vírus que nunca houve na história médica, de toda a história de milhões de anos da medicina, desde Hipócrates, nunca houve tanta variação, tanta alternação sintomatológica, não só do ponto de vista da saúde mental, mas do ponto de vista da saúde fisiológica, da saúde imunológica, da saúde infectológica. Então veja quanto que nós somos atacados por esse agente patogênico de altíssima virulência, de uma potência realmente avassaladora muito grande. Então eu acho que a medicina ainda enfrenta o grande problema do negacionismo científico para complicar tudo isso. Então a gente ainda está vivendo um transtorno de ansiedade coletivo geral em função de vários, seja positivo ou negativo. Negativo pelas pessoas que entendem que a pandemia acabou e assim se acham autoimunes ou se já se decretaram imunes, né, em função do vírus, ou positivo para aquelas pessoas que ainda vivem o vírus e sabem até quando que esse vírus pode chegar. Então esse que eu acho que é o grande problema da ansiedade hoje, falando pandemicamente. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa, quero suas considerações finais, mas agradecendo já a sua presença aqui. Vai voltar para falar dos livros, tá? Dos seus trabalhos, dos seus livros publicados, e nós queremos sim trazer, que você traga essa novidade desse livro assim que você colocar ele em pauta, né? Já tiver resolvido toda essa situação e já tiver colocado ele para venda, para o público todo, vem trazer ele para nós aqui com esse assunto tão importante. Doutor, considerações finais, por gentileza. Flavinha, obrigado pela participação, um abraço a você, ao doutor, a todo o pessoal aí da produção, a todos os ouvintes aí que nos escutaram. Eu acho que a palavra básica, para a gente não se estender muito, é manter a consciência social, tecer o olhar pandêmico. Eu acho que o século XXI, principalmente nessa época pandêmica e nessa época pós-pandêmica, ele vai ser regido principalmente pela sua grande diferenciação, o olhar social. Né? E esse olhar social, ele tem como mote principal, ele tem como seu princípio ativo a tolerância e não a intolerância. Eu acho que essa seria as melhores considerações que eu posso fazer. E agradecer de novo a participação aí pela entrevista. Muito obrigada, doutor. Nós agradecemos aqui a assessoria de imprensa Caiane, que está nos dando todo o suporte durante toda essa entrevista, tá certo, doutor? E vamos aí agendar novamente mais uma próxima. Fica com Deus, uma feliz Páscoa, viu, doutor? A todos nós, obrigado. Tchau, obrigado. E é isso.
isso, pessoal. Nós falamos aqui com ele, o psicólogo há mais de 20 anos, especialista em relacionamentos, ele, Alexander Bass, e trouxe aí, né, a sua posição em relação à questão da pandemia e trouxe também a sua visão em relação e os seus estudos em relação aos relacionamentos e ansiedade devido à pandemia. Então é muito importante, né, doutor Donizete?